Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração, mas de antemão quero te convidar para você buscar a Deus com todo o teu coração, cultuar a Deus. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, esta casa que é chamada para todo sempre casa de oração. Venha fazer uma visita hoje na Igreja Manancial de Águas Vivas, situada na Avenida Presidente Castelo Branco, 3086. Nós vamos estar ali um culto na direção dos senhores. É um culto para toda a igreja, mas vai estar ali na direção dos senhores. E todas as igrejas mananciais hoje haverá culto. Hoje minha esposa, a diaconisa Márcia, estará ministrando a palavra de Deus no 26º Congresso de Crianças, ali no Parque Potira, presidido pelo pastor Francisco Pacheco e sua esposa missionária Fabiana, um casal abençoado por Deus. Amanhã, dia 13 de outubro, quem estará trazendo a palavra lá será o pastor Pacheco. Tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Mas, irmãos, procure uma igreja, não importa o nome da igreja, Assembleia de Deus, Igreja da Paz, todas as igrejas realmente, que pregam o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo Salvador, o Verbo vivo que se fez carne, viveu entre nós, se tornou pecador, mesmo não tendo pecado, morreu por nós, para que nós tivéssemos uma vida com abundância, que prega que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ele veio como cordeiro, mas voltará como leão. Certamente é uma igreja realmente abençoada. Todas as igrejas, todos os templos, casas de oração, têm problemas, até mesmo porque estamos lidando com o ser humano. E difícil é lidar com o ser humano. Mas não deixe o Senhor Jesus Cristo por nada. Tem muitas pessoas que entram dentro da igreja e é mal recepcionada, infelizmente. Às vezes uma fofoca, um olhar diferenciado para tal pessoa, um pisão no pé, faz com que aquela pessoa deixe de andar na igreja. Não deixe Jesus Cristo por nada. Não olhe para o homem, porque todos nós somos falhos, cheios de defeitos. Aquele que não tem defeito, aquele que não tem um erro, que é perfeito, que nunca vai enganar, que nunca vai mentir, que você pode olhar sem sombra de dúvidas para ele, é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É somente do Senhor que vem o nosso socorro, é somente para ele que devemos olhar. O apóstolo Pedro, uma certa vez, andou por sobre as águas. Ele pisou nas águas sem realmente afundar, mas porque ele estava olhando para Jesus. Mas depois que a sua visão deixou o Senhor, depois que ele parou de olhar para o Senhor, ele começou a afundar pedindo a ajuda do Mestre. E nesta passagem eu sempre trago para todos os irmãos que, assim como Pedro, nós também devemos fazer, olhar para Jesus, mas não desviar o olhar como o apóstolo Pedro fez. Se o apóstolo Pedro tivesse olhado, eu tenho a plena convicção, é algo que eu trago comigo, se Pedro tivesse olhado somente para Jesus, ele teria ido até Jesus e teria voltado com Jesus abraçado, sem afundar. Mas como ele olhou para o vento, para o mar, para tudo aquilo que estava acontecendo, para o sobrenatural, ele começou realmente a afundar. E assim é todo ser humano que olha para o mundo, olha para as coisas ao redor. Eu ouvi até um texto interessante de um certo irmão que estava vendo muito problema nas igrejas e queria sair da igreja. E falou com o pastor: olha, eu estou saindo, é muito problema, muita conversinha, é muito isso, é muito aquilo. E o pastor simplesmente olha para aquele homem, aquela mulher, enfim, e diz para ele: olha, me faça um último favor,
vá lá no bebedouro que fica no início da igreja, encha 2 copos com água, bem cheios mesmo, e traga para mim, mas eu peço a gentileza que você não deixe nenhuma gota sequer cair daquele copo. Então assim ele fez, não entendeu o motivo, por que o seu pastor estava pedindo aquilo, mas realmente foi fazer o que o seu pastor havia pedido. E quando ele estava voltando, ele, todo atencioso, com todo cuidado, sem deixar que nenhuma gota de água caísse, ele veio com todo cuidado, olhando para o copo, olhando para frente. Ele estava prestando atenção exclusivamente o que ele estava fazendo. E ele deixou lá o pastor. E o pastor fez uma pergunta: quando você veio deixar água, o que foi que você deixou a água cair? Não deixei. Por quê? Porque eu estava concentrado, eu estava concentrado naquilo que eu iria fazer. E o pastor, de maneira sábia, muito sábia, disse para aquela vida: assim também são todos aqueles que estão dentro da igreja, no trabalho da obra de Deus. Devem olhar com toda a concentração, com todo o cuidado, unicamente, exclusivamente para Cristo Jesus. Porque se você olhar para a sua direita, para a sua esquerda, realmente vai ter coisas que você vai se entristecer e é capaz de sair da presença do Senhor. Saiba que o Senhor Jesus Cristo jamais desistiu de nós. Ele foi até o fim. Ele nos amou primeiro, antes que você viesse a existir, pensasse a existir, antes mesmo que você fosse concebido lá no ventre da sua mãe. O Senhor já pensava em ti. O Senhor, ele já tinha um plano maravilhoso na tua vida. E é essa mensagem que eu quero deixar para ti. O Senhor Jesus Cristo te ama. Deus te ama. João 3,16. Deus amou você. Deus amou o mundo inteiro, sem exceção. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. A tua vida é tão preciosa, a tua vida é tão maravilhosa, que você não tem noção do valor da sua vida para com Deus. A Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. Somos comprados com o sangue do Cordeiro, somos comprados com o sangue do Filho de Deus. E o próprio Jesus Cristo disse isso: ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Quantas pessoas, irmãos, perdendo a sua vida, já não tem mais esperança, já não tem mais alegria, vivem frustrados, pensando que o Senhor não me ama, o Senhor ama fulano, pode amar cicrano, mas a mim o Senhor não me ama. Veja a desgraça em que me encontro no dia de hoje. Não, irmãos, atente à palavra do Senhor. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamentou? E ele mesmo responde: todavia, se esta mãe se esquecer, eu todavia, diz o Senhor, não esquecerei de vós. O Senhor nos tem gravado na palma das suas mãos. Deus te ama. Você é importante sim para Deus. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Em Atos dos Apóstolos, da qual nós temos por escritor Lucas, esse grande homem de Deus, ele registrou aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos algo maravilhoso que nos traz esperança, conforto. A palavra do Senhor nos diz: ditas estas palavras, no versículo 9, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Ora, queridos, a palavra do Senhor está nos ensinando que Jesus Cristo, depois que ressuscitou dos mortos, passou 40 dias, você pode conferir no versículo 3, 40 dias, falando sobre coisas concernentes ao reino de Deus para os seus discípulos. Provou que realmente ressuscitou dos mortos.
e ficou com seus discípulos. Mas nesse momento, Jesus estava animando os corações dos discípulos. Olha, esperem em Jerusalém, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão ser revestidos com poder, e depois que vocês foram revestidos com poder, aí vocês vão pregar. E realmente o livro de Atos dos Apóstolos é maravilhoso, vale a pena você ler o início da igreja, a primeira vez que os cristãos tiveram esse nome, né, na Antioquia da Síria. Então, irmãos, Jesus Cristo, depois que instruiu, depois que alertou os seus discípulos, ele foi elevado aos céus, às alturas. À vista deles, e uma nuvem os cobriu com seus olhos. O evangelista, o homem de Deus, o saudoso Billy Graham, ele tinha convicção que essas nuvens, assim como eu também tenho, eram nuvens de anjos que os cercaram e encaminharam até Deus. Ele diz no versículo 10: e estando eles com os olhos fitos nos céus, fixos, estavam perplexos, olhando para o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Esta mensagem deve estar no coração de cada cristão. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, Ele também há de vir. Ele virá sim buscar a sua igreja, a qualquer momento, a qualquer instante. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Tessalonicenses, ele deixa registrado que a ordem será dada por Deus, e uma voz como de trombeta, o arcanjo realmente com um som de trombeta tocará, e a primeira coisa que irá acontecer é que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Não importa onde estiverem, no cemitério, no meio dos oceanos, eles vão ressuscitar, eles vão subir aos céus, eles vão se encontrar primeiro com o noivo. Está lá registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Todos aqueles que dormem em Cristo Jesus terão a primazia de ouvir o toque da trombeta, e ainda precederão os vivos, e subirão as nuvens para encontrar com Jesus. A Bíblia também continua registrando, Paulo continua nesse mesmo contexto do texto que nós analisamos, o versículo 16 e 17, ele também vai dizer que depois nós, quando o apóstolo Paulo ele diz nós, ele tinha esperança que Jesus Cristo iria voltar naquela época. Assim como nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Esta será a saída da igreja. Que todos os sinais da palavra do Senhor estão se cumprindo. Muitos já se cumpriram. Estamos vivendo realmente nos últimos dias. Eu creio que todos os mensageiros da palavra de Deus são os últimos mensageiros, pois Jesus Cristo há de arrebatar a igreja, e os sinais nos mostram que Ele está próximo, irmãos. Ele está muito próximo. Por que cremos? Por que essa confiança? Por que eu tenho essa convicção que Ele virá? Quero deixar alguns versículos para você. O próprio Jesus afirmou, João capítulo 14, versículo 3. Jesus afirmou, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Os anjos também confirmaram, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 10, acabamos de ler. Os sinais se cumprem, segundo predito nas Escrituras, Marcos capítulo 13, versículo 28, pelo testemunho da Santa Ceia, em memorial, 1 Coríntios capítulo 11, precisamente no versículo 26. Há muitos desavisados, que já não esperam, outros acham que pode acontecer, mas dizem estar demorando muito, e há os que não creem mais no arrebatamento da igreja. Muitos desistiram, muitos não esperam mais pelo Senhor, mas como diz o hino da harpa cristã, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar,
Cristo Jesus virá buscar a igreja. E ele deixou uma promessa maravilhosa: e quando a igreja estiver com ele, ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, porque as últimas coisas passaram. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Busca o Senhor, busca a Deus, querido, busca o Senhor. Deus colocou isso já muito no meu coração, e meu coração vem de uma forma ardente querer anunciar a Cristo Jesus. E graças a Deus, com o apoio de toda a igreja Manancial de Águas Vivas, assim como demais igrejas que logo mais se unirão a nós e nós também a eles, porque deve haver sim esta união entre as igrejas, porque se todos soubessem a união que existe no poder, que o poder da união existe entre as igrejas, entre os irmãos, meu irmão, já teríamos saqueado o inferno inteiro. Vidas teriam sido reconciliadas com Deus, o poder de Deus seria manifestado no nosso meio. Mas infelizmente ainda há essa discordância, ainda há algumas intrigas por não aceitar certas coisas. Mas eu creio em nome de Jesus que o tempo está próximo e que as igrejas irão realmente se unir cada vez mais para propagar o reino dos céus, anunciar que Jesus Cristo está voltando e que deve haver uma preparação, porque para o arrebatamento não é de qualquer jeito não, irmãos, não é de qualquer jeito, você deve se preparar. Quem é que vai ser arrebatado? Aquele que é sal e luz da terra, aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que vive na presença dele, porque a Bíblia deixa bem claro, Jesus lá no finalzinho do Sermão do Monte, ele diz: nem todo que me chama, aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo não, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é a vontade do irmão, não é a vontade é a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que realmente tem as mãos limpas, abomina, detesta o pecado, que é lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, como diz lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem, que não andam, que não praticam a vontade da carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus, porque todo aquele que é de Deus é nascido de novo, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que faz a vontade de Deus. Então, a nossa vontade, o nosso desejo, e vamos partir realmente com tudo, anunciando a Cristo Jesus em ruas, travessas, becos, avenidas, em casas, em todos os lugares, em nome de Jesus. Devemos anunciar a palavra do Senhor, levar realmente as boas novas, como diz aqui o profeta Isaías no capítulo 42, versículo 7, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, em nome de Jesus Cristo, desde já quero deixar registrado também que já temos cruzadas, próximas cruzadas da igreja, no dia 12 de novembro, vai ser a segunda terça-feira do mês de novembro, dia 12 de novembro, lá na igreja Manancial, de frente a Manancial de Águas Vivas, congregação Barra do Ceará. Pastor Francisco Alves, missionária Etelvina, tenho plena convicção que será uma bênção. Tenho até o nome da rua aqui comigo. Rua Elisete Cardoso, número 87, na Barra do Ceará. Vai ser bem vai ser de frente ali o campo, aquele campo ali da Barra do Ceará, o campo do Beira Rio, se não me engano é esse mesmo nome. E no dia 19 de novembro, nós vamos estar aqui numa rua bem próxima, na rua Henrique Dias, de frente ali à casa da nossa irmã Diaconisa Gorete, da igreja sede. Então, dia 12 de novembro, segunda terça-feira, lá na Barra do Ceará. E no dia 19 de novembro, aqui no Pirambu, na rua Henrique Dias, em frente ao número 21. Deus certamente fará maravilhas em nosso meio. Busque ao Senhor.
Busca o Senhor com toda a tua alma, com toda a tua força, e Deus vai te abençoar. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para o arrebatamento. Deus te abençoe em nome de Jesus.